Muitas pessoas perguntam por que eu não aplico na renda fixa. É porque a renda fixa é bastante possível, muito provável, que esses números venham a cair. Eu estou dando dinheiro para o Lula, não é? Nós vamos ter alguma crise, provavelmente econômica e política. Pode acontecer uma crise econômica que afeta a todos. Seu Barsi, a gente sabe que hoje no mercado nós temos aí um excesso de informação, né? E isso acaba deixando o investidor que está começando muito perdido. Então a gente pega, por exemplo, taxa Selic está baixa, todo mundo fala para ir para comprar ação. Taxa Selic está alta, agora vende e corre para o CDB. Né? Então a gente vê essa gangorra, né, constante acontecendo, aonde quem ganha dinheiro, como o senhor fala, é sempre o banco, né, o assessor, e o investidor vai ficando cada vez mais pobre com esse giro constante de acordo com a maré do mercado. Né? E aqui a gente tem hoje vários convidados também que estão começando a investir, e pegando esse gancho na pergunta do Jorge Rezende, ele fala o seguinte: como que eles se atêm a uma estratégia, né? Com tanta informação, tanto ruído, como que ele começa a escolher empresas inicialmente para viver de dividendo? Qual que é o ponto principal, né, que ele deve buscar para escolher, para ele iniciar? Né? Ficar longe, talvez, desses ruídos, dessas informações, acreditar em alguma coisa, se ater à estratégia? O que o senhor recomenda? Bom, eu acabei de dar um exemplo agora aqui, que você não precisa esperar um ano para ganhar 10%, tá certo? Você pode ganhar 10% em 15 dias, um mês. O problema é você começar bem. Para começar bem, você precisa estar bem orientado, tá certo? Eu, por exemplo, muitas pessoas perguntam por que eu não aplico na renda fixa. É porque a renda fixa eu uso, está entendendo? A renda fixa é um instrumento sobre o qual me permite a não ter o dinheiro embaixo do colchão. Então, eu tenho que colocar em algum lugar, tá certo? Então, eu fico com esse dinheiro reservado para quando as empresas que eu tenho a condição de comprar ou que fazem parte da minha carteira tiverem o quê? Tiverem o preço recomendável, tá bom? Então, eu acho o seguinte, eu acho que não é muito difícil, ou não precisa ter muita cultura para interpretar o seguinte: a renda fixa, ela, além de não gerar riqueza para o país, ela não corrige satisfatoriamente o nosso dinheiro, porque no meu interpretar, no meu entender, na minha avaliação, a inflação não é essa que nos é divulgada. Eu não sei se tem alguém aqui que acredita que a inflação é 2%, 3%, tá certo? Aquele que acredita que a inflação é 2%, 3%, ele nunca vai prosperar. Ele precisa ter o quê? Ele precisa buscar fontes que possam lhe proporcionar um resultado melhor. E dificilmente você vai ter algum investimento que não as ações, que possam te proporcionar essa majoração. Então, a renda fixa eu uso e não invisto, e nem aplico, eu uso, é diferente. Agora, não precisa ser muito culto também para interpretar o seguinte: essa renda fixa, que ela é resultante dos números fornecidos pelas autoridades, de que há uma intenção e uma pressão bastante forte para que esses números caiam, tá certo? É bastante possível, muito provável, que esses números venham a cair. Por quê? Porque existe uma pressão muito forte, mesmo que a inflação seja alta, existe a pressão para que esses números da taxa de juros caia.
E esses juros, esses números da taxa de juros, eles são influenciadores. Não há dúvida nenhuma que a hora que esses juros baixar, as ações vão se constituir novamente numa opção melhor do que agora para esses desavisados, tá certo? Porque para nós, as opções, a ação continua sendo uma opção bem superior. Por quê? Porque nós temos um sentimento muito importante. Eu já tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas que elas têm, assim, a paciência de aplicar 3, 4, 5 anos na poupança e não tem capacidade de aplicar um mês às ações. Então, essa pessoa nunca vai ser um vencedor. Está correto? Então, a pessoa tem que se conscientizar, tem que ter cultura de investimento. E a cultura de investimento é exatamente você saber onde o seu dinheiro está melhor aplicado. Uma das perguntas que você faz é o seguinte: se eu aplico no Tesouro Direto, por exemplo, em última análise, eu estou dando dinheiro para o Lula, não é? Eu não sei se o Lula é um bom administrador. Vocês talvez saibam melhor do que eu. Mas eu não faço isso. Eu jamais daria um tostão na mão do Lula. Tá certo? Então, por exemplo, eu dou na mão do Walter Schaca, eu dou na mão do Pedro Ivo, tá certo? Eu dou na mão do Bertoncini. Enfim, eu dou na mão dessas pessoas que, efetivamente, eles vão... E eles têm a obrigação de remunerar esses investimentos. Está correto? Então, renda fixa... eu uso, não aplico. E o senhor já fez um gancho interessante, né? Que tem uma pergunta aqui. Não, o senhor já fez. Eu vou fazer um gancho para uma pergunta que teve aqui, que é justamente sobre ter uma reserva de oportunidade para aproveitar as quedas da bolsa. O senhor faz isso, então, né? Bom, a reserva, ela é uma consequência. A reserva você não constitui como reserva. Por exemplo, alguém pergunta para mim: Parça, você tem renda fixa? Eu tenho. Em que banco? Não é banco, a minha renda fica em ações. Tá certo? Eu tenho inclusive, tentado, né? Que não é fácil, tentado mostrar para alguns empresários o seguinte: o cidadão que aplica na renda fixa, qual é o sentimento dele? O sentimento dele é saber que num dia tal ele vai ganhar alguma coisa. Provavelmente ele não se preocupe do quanto, tá certo? Mas ele quer ganhar alguma coisa. Então, baseado nesses princípios, eu tenho chegado para alguns empresários e tenho dito o seguinte: por que você não transforma a sua ação, que é uma ação de renda variável, num papel de renda fixa? Pô, Márcio, como é que eu vou fazer isso? É simples. Quer dizer, se você pagar um dividendo mensal e se você, com as suas reservas, comprar ações para a tesouraria, e em um determinado momento você devolve essas ações, o que você fez? Você entrou no sentimento do camarada que quer ganhar alguma coisa, tá certo? Então, eu acho e espero, né, que a questão da renda fixa seja uma aplicação também pelos senhores, vista como usá-lo. Nem sempre, conforme ela perguntou, nem sempre você tem o preço das ações assim, atrativos, é isso? Por isso que são boas as crises, né? Então você começa a juntar um pouco, a hora que vem a crise você está preparado, aí você compra, e foi assim que eu consegui constituir minha carteira, de uma forma assim, mais rápida, tá certo? Por isso é que eu não temo as crises.
Eu gosto das crises. Eu não torço por elas, mas eu gosto que é. Tá certo? Como um pequeno investidor deve aplicar o value investing, né, em momentos de crise, né? Como alocar seus recursos para o longo prazo com um cenário de tanta incerteza como acontece no Brasil quase que sempre? A crise, ela é um excelente benefício para quem investe no segmento acionário. É inacreditável. Eu não torço por catástrofes, mas as crises me são simpáticas, porque elas acabam proporcionando a oportunidade de eu comprar ações por preços muito mais atrativos. Eu gostaria de fazer um ligeiro retrospecto. Veja bem, em 1984, os brasileiros se reuniram em praça pública e clamaram por exercer o direito do voto. Então, foi uma conquista memorável na época. Mas o que esses votos fizeram? A primeira oportunidade que eles tiveram de votar, votaram num cidadão chamado José Sarney. Eu acredito que durante o exercício da presidência do José Sarney, a população brasileira deve ter perdido no mínimo 5% de poder de compra. Sucedendo o José Sarney, foi o Collor. O cidadão perdeu mais 5%. E assim sucessivamente. Então, o que a gente vê hoje, talvez, em termos econômicos, não é isso? É uma perda de poder aquisitivo muito grande da população. Só que as empresas sobreviveram. Paralelamente a isso, nós tivemos muitas crises. E as crises, elas nos proporcionam boas oportunidades. Eu não sou futurólogo, não é isso? Se agora nós vamos ter alguma crise, provavelmente econômica e política. Mas, se ela vier, eu vou ter a oportunidade de continuar comprando mais barato para aumentar a minha capacidade de investimento e de recebimento de dividendos. Agora, é claro, eu vou comprar aquelas empresas que superaram crises por todos esses anos. Eu sempre dou o exemplo da Klabin, mas tem outras também que têm 70, 80, 90 anos. Então, se elas superaram todas essas crises, eu me espelho nela para mim orientar o meu procedimento, tá certo? Então, eu acho que as crises, elas são, não digo que são benéficas, mas elas são oportunas para quem investe no mercado de ações. Porque, lamentavelmente, pode acontecer uma crise econômica que afeta a todos. Pode acontecer uma crise política que afeta alguns, mas reflete em todos. Aconteceu a última crise que nós tivemos, foi uma crise de saúde. Nós não tínhamos assim convivência nem experiência de qual seria o período de gestação dessa crise, tá certo? Mas que foi mais ou menos de 2 anos e ela foi superada, tá certo? Então eu acho que a crise ela vem muito embora nós não torçamos para que haja crise, entendeu? Mas ela vem para benefício de quem investe, de quem tem disciplina e paciência, ok? Ou então, seu Barsi, é difícil. Eu falei, não é difícil, você precisa começar. Você nunca vai andar 1 quilômetro se você não der o primeiro passo. Qualquer pessoa pode alcançar. Isso aí não é produto de uma genialidade minha, não é. É produto de uma disciplina e de uma paciência. Não existe idade. E nem montante de recursos. Eu já estive onde vocês estão há 62 anos atrás, não é isso?
Só que eu não tive ninguém que pudesse me dar uma orientação como eu estou tentando dar para vocês não terem tantos obstáculos, não é isso?